Quer ganhar até R$ 7.000 de bônus no seu primeiro depósito? Junte-se à Bet7k, onde você pode se divertir apostando em esportes e jogando no cassino. Mas lembre-se, aposte apenas de forma consciente, o site é somente para maiores de 18 anos. Clique no primeiro link nos comentários. Como foi a questão de aceitar a sua sexualidade, vindo que você estava dentro da igreja, e acredito que a igreja fala muito sobre aquilo que você é mesmo, né? Porque dependendo da forma como for colocada, pode talvez criar a relação de que você tá errado e você mesmo acreditar nisso. Eu quero que você me fale como que é o processo dentro de você mesmo, antes dele se tornar externo, e como foi externalizar isso para a família, amigos e até as pessoas da própria igreja. Então, as pessoas da própria igreja não sabem, nunca souberam. Se alguém estiver vindo agora, tá sabendo agora, da minha antiga igreja, que é a daqui do centro. Eu nunca levei essa questão de início para a igreja, porque é uma coisa que eu, não pensava muito sobre quando eu entrei. É uma coisa que eu queria resolver quando eu entrei, quando eu fui batizado e tal. Bem depois, com as responsabilidades, das coisas que a igreja impõe a você fazer. Porque, ao meu ver, a igreja te impõe o quê? A chegar, orar, congregar, né, se batizar, depois começar a fazer as coisas lá, né, da igreja, Trabalhar na igreja. participar, ter responsabilidade, e ao meu ver é se juntar com uma pessoa, te fazer namorar pra casar. Eu entrei na igreja, foi no finalzinho de 2017, que eu entrei. De novo, né? Quando mais novo, você já frequentava, não frequentava, não? Não, nunca frequentei. Sério? Segui. Era só sua mãe e seu pai? Minha mãe, meu pai, a Lívia, e agora o Aris. A Lívia é evangélica, né? A Lívia é. Certo. O Aris O Paulo também. Sérgio também foi. Foi, durante muito tempo. Sim, Foi. eu lembro disso. Eu entrei na igreja porque a Clara entrou. É mesmo? Porque foi por um motivo errado, entre aspas, porque eu não entrei por causa de Deus, eu entrei por causa que uma pessoa entrou, mas eu não tenho vergonha de falar que eu entrei por conta dela, porque eu entrei pra ajudar ela. Porque ela tinha sofrido, ela tentou suicídio numa época, e eu fiquei muito com medo de perder. E, nossa, quando eu fiquei sabendo, eu mesmo quando abriu um chão pra mim, eu caí lá dentro, sabe? E eu não imaginava que eu gostava tanto de uma pessoa, que eu amava tanto a pessoa, quando você vê que a pessoa tá num momento ali entre a vida e a morte. Um momento que me deram ali, entre eu e ela. E eu sei que ela tava já num período bem ruim da vida, que eu falo da depressão, né? E eu tava trabalhando aqui bocado ainda, bem cansado, e eu fui tomar banho, jantar e tal. E eu fui assistir série, né? Meu hobby preferido. Assistir série, e eu fiquei sabendo, não por ela, eu fiquei sabendo por um status que ela postou. E tipo, gente, eu tentei suicídio, eu tô aqui no PAN, mas eu tô bem, e é isso aí. E eu não fiquei sabendo mais nada. E nisso, tipo, quando eu li, eu fiquei branco. Eu me senti branco. Me senti, tipo, meu corpo gelou todo. E eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E foi quando eu comecei a chorar e fui ao banheiro. Ninguém podia ver. Fui ao banheiro, chorei lá no banheiro um bocadinho, saí depois, respirei, falei pra minha mãe. E no outro dia já era minha folga. Eu fui visitar ela, né? Acabou que eu fiquei lá o dia inteiro. Na parte da tarde com ela, nós vi um filminho lá deitado lá na cama do hospital. E ela, né, continuou fazendo o tratamento dela e tal. Aí ela tentou de novo, só que não, graças a Deus, ela mandou lá no grupo, né? Não chegou a tempo. E depois de um tempo ela foi. Ela foi pra igreja. E era uma igreja da prima dela, né? Que é aqui no centro. E ela falou, não, ela é muito bom e tal. Se eu te mostrar a foto dela uma semana atrás, uma semana depois que ela foi pra igreja, você vai ver essa pessoa aqui é totalmente diferente. Mudou, assim, da água pro vinho, sabe? Sabe aquilo? Sabe, é literalmente quando um girassol brota. Brota não. Brota? Não. Abre. Desabrocha. Desabrocha. Fica forte, né? Fica aquela trem vivo, aquele amarelo vivo, sol forte, sabe? É a mesma coisa. Ter desabrochado um trem dentro dela e fez ela voltar a viver. E eu falei assim, nossa, muito bacana. Eu gostei bastante dela, eu pensando.
Eu gostei bastante dela assim, então acho que eu vou começar a ir pra igreja pra não deixar ela sair. Pra não deixar ela, talvez, desviar desse caminho e voltar pro mundo da depressão. Por isso que eu fui. Lembro como se fosse ontem, e, tipo, eu fui no finalzinho do ano, a gente começou indo, né, de boa, assim, e já me passaram pra fazer as coisas lá pra batizar. Eu tava muito sem maturidade na época. Muito sem maturidade. Tanto pessoal, quanto emocional, quanto com Deus, sabe? Com as coisas de Deus, eu tava muito sem maturidade. E eu me arrependo de ter batizado assim, sabe? Eu não queria ter me batizado assim, porque eu sei que as coisas de Deus é assim, assim. Não tem erro, não tem mais de erro. E se eu soubesse que as coisas. Se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu estava batizado, quando eu fui batizar, eu não tinha batizado. Porque eu não sabia da missa metade, literalmente. De como é uma igreja, de como é se portar dentro da igreja, de como é estar em comunhão com Deus, de como orar. Eu não sabia, cara, nem orar quase, praticamente. Seu batismo ele foi precipitado. Precipitado, mas não por conta da igreja, Entendi, por conta minha. entendi. Por conta da, a Clara batizou, e ela tá se sentindo muito bem, então eu também vou. Aí beleza, aí eu continuei na igreja, bonitinho, eu e a Clara, e de uma certa forma eu gostava muito do culto, eu gostava de ir pro culto, eu gostava de participar da célula, mas só que tudo aquilo ficou maçante, ficou virando um fardo. Eu sei que pra Deus não é fardo, Deus não gosta que eu faça as coisas pra ele com fardo, com aquela vontade de não fazer, sabe? Deus gosta que eu faça a vontade, faça do meu coração, eu esteja lá pra ele de coração aberto. E quando a igreja foi ficando um fardo pra mim, eu tive questionamentos, tanto internos, mais internos, né? Tive questionamentos sobre tudo, sobre como que a igreja se porta em determinadas coisas, sobre igreja e política anda junto. Na minha opinião, não. Tá? Mas eu sei que nas últimas que teve agora esse ano. E até então, minha sexualidade, eu não tinha muita questão ainda. Porque era uma coisa que eu tava enrustido na minha, ninguém sabia. Eu era o hétero topzão da igreja, que não sei o que, não sei o que. Tentaram me casar com a Clara já 10 vezes. Toda hora olhando pra mim e pra Clara, que dia que vocês vão casar, que dia vocês vão começar a namorar, que não sei o que. E quando ela via ela sozinha, cadê o Paçoca? Quando eu via eu sozinho, aí, mas cadê a Clara? A Clara tá na casa dela, não sei não. Sei não. Não sei, não ando com ela. Aí depois os outros questionamentos vieram. Então você sempre soube da sua sexualidade? Nunca foi uma dúvida? Nunca foi uma dúvida. Sempre soube, sempre tive certeza que eu tinha nascido assim, que eu ia morrer desse jeito e Deus me amava do jeito que eu sou. Ótimo. Porque, mas pra mim ter a consciência que Deus me amava do jeito que eu era, cara, foi noites de choro, noites de oração, noites de coisas de tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a minha vida? E quando começou isso? 2020. Época de pandemia. Podeu com o meu psicológico de uma maneira que só Jesus. Porque eu falei assim, no início da pandemia, eu tava de boassa. Todo mundo fala assim, nossa, gente, tô dando muitas crises de ansiedade, tô com crise de pânico e tal. E eu de boassa. Sim, esse povo tá fraco. Esse povo tá muito estranho pra mim. Gente, como assim, pandemia e tal? É doideira. Não tem como. Fiquei tão, sabe? Aí depois começou. Metade do ano. Quando vocês estavam tudo fechando ainda. Eu comecei os pensamentos aí. Meus pensamentos internos. E tipo, Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? É isso mesmo. E nisso, todo mundo, meus amigos já sabiam. Os amigos da gente sempre sabiam bem da gente. Você falou, hoje eu vou contar meus amigos. Vou contar meus amigos. Mas meus amigos já sabiam. Entendi. Mas assim, não, mas você tá sabendo disso agora? E você fala comigo, você tá sabendo disso agora? É. Então tá, né? Eu me contou antes. Mas em questão de, tipo, da minha sexualidade, cara, foi o seguinte. Eu nunca tive interesse em nem ficar com meninos, nem ficar com meninas. Nunca tive interesse. Não, na época de escola, eu era tentado com borra, então eu não tinha esse interesse de essa coisa que tem agora, que o povo vai pra escola, mas no recreio. Você queria tocar o terror. Tocar o terror total, botar fogo na escola, tipo, entendeu? Era uma coisa interna minha, sabe? Aí não tinha essa coisa, sabe? Eu vejo que se algum psiquiatra estiver assistindo, pode até me corrigir. Não, eu tenho uma teoria sobre minha vida mental.
eu sinto que eu tô 7 anos atrasado. 7 anos atrasado? Por quê? Mentalmente. Você é um retardado. Falando em retardada, a Clara achou que eu era retardado quando ela me conheceu. E é isso ele aqui do rapaz, estudando aqui na sala. Que é isso? Cala a boca. Olha, depois o povo vai me processar. Cancelada. Cancelou a Clara. Cancelar a mas hoje- Clara. Mas hoje nós somos uns amorzinhos, uns dos outros. Por que você tá 7 anos atrasado? Porque, cara, tipo assim, eu de uma certa forma perdi 7 anos da minha vida. Eu tenho essa teoria, mas é muita doideira. Só eu acredito nela. Porque, cara, 7 anos, meus 0 anos até meus 7 anos, eu fiquei totalmente no hospital. Tipo, totalmente, eu não lembro de nada que aconteceu durante esse período. Meus 7 anos, meus 14, foi 14 anos ali, quando eu tava na ensino médio ali e tal. Eu tinha uma mentalidade muito de Fundamental. criança. Sim, tinha uma mentalidade muito de criança. E tal, e fazer bobagem, fazer gracinha e tal. Tanto que o pessoal da minha idade, com 14 anos, tava ficando, tava namorando, tava transando, tava usando tudo diabo a 4. E, mano, amiga, ué, é a vida. E tava fazendo tudo. E, tipo, eu nem vontade tava, nem... Não, eu entendi o que você quis dizer agora. Aí, tipo assim, aí depois, 7 anos depois, quando meus 21 anos, que foi começar a ter o estalo de tipo, tá, acho que eu tô começando a gostar de uma pessoa, mas essa pessoa não era o tipo de pessoa que era pra mim estar gostando. Como eu vou fazer? É o que geralmente acontece ali pros 15, 16. 15, 16. Entendi. Entendeu o meu ponto de vista? Bem interessante. Mas Sim. essa questão eu já levei até pro psicólogo. Eu falei com o psicólogo. E realmente, de cada 20 sonhos que eu tenho no mês, 4, 5 é que eu tô na escola ainda. Então Tipo, tem uma parada aí com a escola eu mesmo. não sei o que é. Eu levei para um psicólogo. Uma psicóloga falou que era questão de responsabilidade, não sei o que, não sei o que. Acho que necas disso. Não, nada disso. Entendi. Aí, não, mas ele falou, e eu respeitei a opinião dele, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Entendi. Nós vimos semana passada, semana retrasada, ganhei 2 vezes com escola, que eu tava na escola. É sempre ou que eu tô atrasado, ou que eu tenho que fazer prova, ou que eu tô de. Ou clássico, que eu tô de cueca na escola. Gente, é todo tipo, todo sonho relacionado à escola que você pode imaginar. Apresentação, prova, e tem um sonho que eu sempre tenho, que eu sempre fico com raiva dele quando eu acordo, que é sempre quando eu tô indo pra escola e tudo me impede de chegar na escola. Tudo impede. Já tive uns sonhos assim, mas não sei se era escola. Tem. Tem mesmo. Tipo assim, eu já tive sonho de, tipo, eu tô querendo dar um soco numa pessoa e a pessoa e não bate nela, Não não faz vai. nada. Mas vamos supor que eu vi um filme com briga, alguma coisa. Agora, o negócio com escola, mano. É muito sinistro, né? Então, bagulho. Mas eu também resolvo tudo os meus sonhos. Eu falo que eu resolvo todos os meus sonhos, porque sempre quando eu tô pilhado com alguma coisa, eu vou dormir, tô estressado, que eu tô naquela. Querendo matar um, literalmente. De tipo, não de matar literalmente. Enfim, a contradição. Figurativamente. Certo. Mas eu tava falando? Sexualidade. Não, matar alguém. Eu resolvo tudo no sonho. Porque Certo. toda vez que eu tô pilhado com alguma coisa, pilhado com alguma questão, ou lá em casa, ou eu mesmo, sabe? Eu me vejo destruindo tudo no sonho, sabe? Eu me vejo brigando, literalmente. Eu acordo com a cabeça cansada de tanto brigar. Que isso, cara? Cara, teve um sonho que eu lembro e, tipo, eu fui dormir, né? E sonhei que eu tava lavando vasilha ou fazendo um trem específico do dia. E eu comecei a brigar com alguém lá de casa, eu não lembro quem que era. E eu comecei a brigar e quebrar tudo, quebrar os pratos, quebrar copa, quebrar tudo. Tudo. Tipo, minha mente estava muito perturbada. Eu tenho um carrinho lá fora me esperando. Mas aí eu acabo resolvendo tudo no sonho, sabe? E tipo, de uma certa forma pra mim é bom. Um escape, né? É um escape. Mas de outra forma, pra mim, eu fico pensando, sabe? Fico revivendo aquele sonho. E quando acontece real life, né? Eu passo naquela hora eu tô bravo pra caralho, e depois passa. Sim.
E depois já coloquei tudo pra fora. Assim, quando eu preciso chorar. Por exemplo, toda vez que eu preciso chorar, eu tenho que chorar. Eu não posso empurrar com a barriga. E se eu não chorar, aquilo vai ficando aqui, vai ficar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Quando eu não aguento mais, eu, tipo, aí dá a crise de eu não conseguir chorar por querer chorar demais. Não sei se você entende isso. Mas eu não consigo colocar pra fora, mesmo precisando colocar pra fora. Tanto que teve uma época que eu falei pra Gabriela que, nossa, tô precisando muito chorar. Me indica um filme aí que pega na alma, que tipo de filme que eu preciso. Mas não era um filme de cachorro, não. E tipo, mas filme de cachorro sempre fez chorar. Na época da depressão no início do ano, eu assisti 3 filmes de Você cachorro. emendou 3 histórias, uma na outra agora. Desculpa, pessoas. Eu tô me perdendo. E como você Tá, tá? sexualidade, aí entrou os seus sonhos, escola, aí tem os filmes, aí dentro dos filmes tem o filme do cachorro, que é em janeiro. Voltei lá pro início. Mas deixa eu finalizar o assunto lá. É só pra eu não me Você perder. começou a gostar de uma pessoa, só que você começou a entender Isso. aquilo. Não, eu acho que Não nem era gostar daquele de uma pessoa em si, sabe? Era medo mesmo. De tipo, eu tava. Ser julgado. De ser julgado e começar a gostar de uma pessoa. E eu, como não tinha ficado com ninguém ainda, eu ficava naquele medo. Tava com 21 anos. E ela começou a ter os pensamentos e tal. E tipo. Eu posso gostar de uma pessoa, mas só que essa pessoa é do meu sexo oposto, é do meu sexo. E tipo. Como que eu vou fazer pra chegar? Porque eu também já perdi muito tempo e eu pensei, tipo, cara, já passei muito tempo e todas as pessoas da minha idade ou mais jovens que eu já fazem de tudo já e eu inexperiente. Literalmente aquele medo adolescente de 13 anos. Aquele 13, 12 anos de nunca ter feito nada e medo de ficar com uma pessoa, eu acho muito feio, de ficar com uma pessoa e ser bosta. É o pior momento da minha vida. Aí foi, sabe? Esses pensamentos. Eu tava na igreja ainda. A igreja te ajudou com esses pensamentos? Não, deixava eles mais confusos. Você contou lá dentro, então? Hã? Você contou lá dentro de Não, primeira? Ah, não, tá. não contei, não. Só pras amigas, então, Não, só pras amigas. Tanto que meu pai eu contei em abril desse ano. desse ano. Aí falou, já sabia. Não, como é que reagiu? Não, foi literalmente. Foi tipo assim: primeiro é minha mãe. Eu vou por parte. Cada um da família. Primeiro é minha mãe. Minha mãe já desconfiava, já sabia, toda mãe sabe e tal. Eu tenho essa teoria que toda mãe sabe, não tem uma mãe que não saiba. E a minha mãe já sabia, e eu contei pra ela. Eu contei, tipo, subliminarmente. Porque eu tenho muita vontade de ir embora pra BH. E eu falei com ela que eu tava com muita vontade e tal. E ela falou assim: não, eu te apoio e tal. Só que o que você vai fazer lá é que eu não vou agradar muito. Porque minha mãe é muito da igreja, e eu entendo isso. No momento que haja respeito entre os dois lados, entre o meu lado com ela e o dela comigo, tá ótimo. Nós seguimos nossa vida assim, entendeu? E com ela foi assim, sabe? E tal. Num dia que nós conversamos sobre, ela deu uma choradinha e tal. Mas eu falei assim, mãe, essa é a Eu vida. não entendi essa parte de. Porque eu sempre falava que lá eu ia não soltar franga, de uma certa forma, mas eu ia viver minha vida, sabe? Eu ia namorar com quem eu quisesse, eu ia viver. Soltar a franga em outras palavras, mais bonitinhas. Entendeu? Mais bonitinho. Mas eu ia viver, porque aqui em Pompéu não tinha como eu viver do jeito que eu Pompéu é queria, namorar, ficar com pessoas, sabe? Não tem como. Sabe? Porque eu moro ainda com meus pais, e os meus pais são muito rigorosos nessa questão, por eles serem da igreja, e eu entendo completamente, desde que eu falei, que haja respeito do meu lado com eles e deles comigo. Entendeu? E aí minha mãe sabia que eu queria ir embora pra, de uma certa forma, tirar o peso das costas, sabe? Viver, literalmente viver. Seu pai. O próximo. Aí não. Aí o próximo foi meu irmão, Paulo Sérgio. Você já tá contando da briga? Não.
Que briga. Aceitação da família. Tá. Minha mãe já sabia. Aí o Paulo Sérgio foi bem simples. Já sabia também. Não, o Paulo Sérgio desconfiava, mas foi bem simples. Foi numa noite, eu tava jantando. Pandemia, eu tava lá em casa, porque BH tinha fechado, né? Fechado tudo, eu trabalhava de Uber, eu voltou pra casa. E foi numa noite, eu tava jantando, tava lá na cozinha, tava colocando comida, tava já comendo. Aí ele perguntou, gay? Ele perguntou. Tio, eu sou tio. Esse é o 18. Você é gay? É o 18. Aí eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, ah, tá. Aí eu só lembrei de falar assim, você vai continuar me amando do mesmo jeito? Aí eu falei assim, vou. Vai ser bobo, bobagem. E foi assim que eu contei pra ele, que eu ficou sabendo. Aí ele falou, que eu desconfiava. A Stephanie também, a namorada dele e tal. Vamos ver, quando você for lá em BH, eu vou te levar pra umas boates. Diz que é as top. Aí foi, o pós-site foi assim, a Lívia também foi fácil. Eu joguei na roda, numa conversa lá que eu tava tendo com a amiga dela. E de boa também. Então, amiga, vamos comprar um pão? Eu sou gay. Não, sim. Né? Mas tava tendo outro assunto que não pode falar aqui. Mas aí fiquei na roda. Entendi. Entendeu? Entendi. Certo. Confidencial. Você é uma menina bonita, mano. É um gatinho. Ele é um gatinho mesmo, gente. Vai, que isso? Olha aqui, meu pelo, tem o pelo. Então foi assim que você contou pro seu irmão. E seu pai? E meu pai foi. Aí foi o mais de boa, né? Foi. Por incrível que pareça, foi. Ó. Caraca. Foi a pessoa que eu mais tinha medo de contar e foi a pessoa mais de boa. Até porque seu pai é maior que você, né? Você já viu o pai dele? Acho que já. E Grande. tipo assim, eu não tinha nem medo dele me bater, dele me esturrar minha cara, falar assim, você vai virar um sim, não sei o quê. Bater no centro, você virar um. Mas eu tinha um medo aquele medo normal de tipo, cara, eu vou embora de casa. Eu vou contar e eu vou embora de casa. Esse é o porém. E tipo, mas antes de eu contar pro meu pai, eu falei pra minha avó. Minha avó, que é da igreja, minha avó da Arquinha, materna. A mãe da minha mãe. Falei pra minha avó. Super de boa. Tá. Também. Bom demais. Pois Né, é, eu velho? conversei com ela. Eu tava pilhado já. Tava muito ruim. Tava sentindo muita coisa ruim em relação a Deus e eu e engloba tudo e tal. Eu fui lá pra minha avó. Quer saber? Eu saí. Eu tinha não discutido com a minha mãe ou com meu pai, não discutido, nós tava só conversando só. E esse negócio ficou na minha cabeça. E eu fui lá conversar com a minha avó. Aí que minha avó, eu tenho muita admiração por ela ser da igreja, ela sabe muita coisa, né? Tanto não. De Deus em si e tal, das coisas, né, de religião e tal, e eu conversei com ela, falei assim, vó, minha mãe uma vez já conversou com a senhora sobre mim? Ela falou assim, depende do assunto. Que assunto que é? Sobre eu nunca namorar e tal, eu nunca, né, namorei, não apresentei ninguém namorando e tal. Aí falou assim, uai, já. Ixi. Mas aí eu já sabe. tremida. Eu quero ter limite. Aí eu já tava com o olho cheio d'água, já chorando já. Aí eu falei com ela, o que você acha disso? Aí ela foi contar o que ela acha disso. Ela falou assim, uai, no geralzão de tudo, a minha avó falou que, tipo, ela sabe que tem pessoas assim. Ela sabe que pessoas nascem assim. E sabe que é muito complicado, mas sabe que existe, né? Mas também sabe que muita gente segue bonde. E essas pessoas que seguem o bonde, ela não gosta. Tipo, bifestinha. Só que segue o bonde, eu vou ficar... O que é isso, Cleice? Essa gíria aí, Festinha, você tem que tipo- explicar pra nós. Bi em festinha. Pode ser. Pode ser, mas explícito. Entendi. Mas aí... Bebeu, ficou. Entendi. Pois é. Saidinha. Aí minha avó falou assim, sabe? Tipo, eu sei que existe, eu sei que não é mentira, eu sei que a pessoa nasce assim, dá pra saber, né? E eu falei com ela que sobre a minha vida com Deus e tal. E ela falou, se Deus não te permitir, se Deus não permitisse, se Deus não ia permitir, não, pera, calma. Se Deus, se não fosse, pode não ser agrado de Deus, pode não ser agrado de Deus, Tá rindo, tá me Eu tirando. também tinha concentração aqui, pô. pode não ser agrado de Deus, mas se Deus permite que isso aconteça com algumas pessoas, Se Deus permite que você viva desse jeito, é isso?
minha avó falou, de uma certa forma, Deus permite que você viva desse jeito porque ele já teve a oportunidade de te levar embora. E Deus sabe de toda a sua vida. O momento que você nasce até o momento que você morre. E Deus, de uma certa forma, e ele sabe, né? Mas eu falei da sua vida de pode salteado do momento que você nasce até o momento que você morre. E ele sabe quais serão suas escolhas, né? E se ele não permitisse que você vivesse assim, ele teria te levado quando você era criança, entendeu? E eu vi isso como, analisar a situação, vou orar mais, pedir direção, mesmo as pessoas falando que é errado, Deus nunca tá do meu lado, eu sei isso, Deus não tá do seu lado. Você pode orar o tanto que você quiser que Deus não vai estar do seu lado. E, tipo, eu pensando, cara, se eu não tivesse vivo, eu estando vivo, só mostra que Deus tá mais do meu lado que É a maior prova disso, né? Porque quase morri quando eu era criança. Eu tenho certeza que Deus me curou ali. Tanto que eu não tive mais nada depois. Nada de nada. Nem infecção, nem pneumonia, nem nada. Deus permitiu que eu curasse minha depressão. Estamos no processo, mas ele me ajudou, ele me escuta. Eu sei que ele me escuta. Tem dias que eu acho que, nossa, Deus, não tá me ouvindo, não. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, não. Eu falo, eu penso. Eu não falo, eu penso. Mas ele sempre, tipo, mostra de uma certa forma que ele tá me escutando. Que ele tá me ouvindo, que ele tá mexendo os pauzinhos lá pra mim, lá de cima, e que de uma certa forma, tudo que eu querer vai acontecer do tempo dele, obviamente. Mas tudo que eu, desejar, eu posso ter. Perfeito. Sabe? E aí foi isso. Então foi tranquilo. Você tava louco pra falar já. Tava com vontade de gritar. Eu sentei no chão do quarto. E eu sentando no chão do quarto, eu fechei a porta. Ficou só nós três lá. Eu, minha mãe e meu pai, lá no quarto. Você trancou eles lá dentro? Vocês vão me aceitar. Mas aí ficou só nós três no quarto. E eu falei pro meu pai se alguém tinha falado pra ele que eu era gay. E ele falou que não, mas com certeza já. Meu irmão já falou com ele. E tipo assim, eu falei assim. Na verdade, eu falei assim. Se alguém tinha falado pra ele que eu era. Foi a mesma coisa que eu falei. Mas alguém tinha falado pra ele que eu era gay e tal. Ele falou não. Ele falou não e tal. Aí ele já tava com o coração já quase morrendo. Eu tava com a porta do quarto fechada. Aí eu abri a porta do quarto pra chamar a Lívia Varias. Porque eu queria conversar com todo mundo lá. Aí abri a porta do quarto e eu falei assim. Tá. Antes eu abri a porta do quarto, eu olhei pra ele e falei assim, é porque é verdade. Eu abri a porta do quarto, chamei a Lívia Varias. Falei, não é uma coisa que eu escolhi, não é uma coisa que eu quis ser, não é uma coisa que eu planejei ser. Porque se eu fosse escolher, eu não queria ser. Porque o tanto de preconceito que tem no Brasil e ao redor do mundo em relação relacionado à comunidade LGBT num todo. E é um desafio conceitos e preconceitos a serem quebrados todos os dias. E é uma coisa que eu não queria ser, né? Mas acabou que eu sou. Eu não posso fazer nada. Não é pra te contrariar, não é pra te deixar triste, não é pra te deixar magoado, mas é isso, né? É a minha vida. Aí ele levantou, eu tava chorando. Não sei se era de antes, mas tava chorando. E aí ele falou que me amava e me deu um abraço. Só. Eu também comecei a chorar. A Lívia começou a chorar. Minha mãe começou a chorar. E o Arias começou a chorar. Isso foi tudo uma choração. Choro coletivo. Um choro coletivo dentro de um quarto. Eu falei, não, gente, tá bom, né? Vamos, tá bom? Então Oi. Recupera. Vamos. E é isso. Aí eu acho que minha mãe chorou mais de alívio, sabe? Porque ela já sabia, ela não sabia a reação do meu filho. Era um elefante na sala, né? Uhum. Literalmente, você é grandão. Meteu essa. Cara deselegante. Né? Seu baixo. Gordofóbico racista. Não. Mas enfim. Mas o meu irmão me chama de Mamute, então. Mamute, eu sei Mamute. disso. Carinhoso. Cara, sua história é incrível. Que bom, aí depois eu né? saí, fui contar pra minha avó da Arquinha. Desci a rua, fui 8 horas. Você já foi. Já ligou lá, Aqui a família, agora já tocou desci a rua. Single Ladies. Já desceu. Aí eu fui contar pra minha avó. Aí eu fui contar pra minha avó, mas só que. Aí você vê, minha avó é minha fofoqueira preferida. Brincando, eu te amo. Na época que eu contei pra minha avó, aí eu tinha contado pros outros X já, que é os filhos dela. Aí eu fui na casa da Jordana e minha prima, e ela já sabia. Ela falou, tem uma novidade pra me contar? Tá? Não, eu falei assim, mas, não Você sei. já sabe. Não sei não, será?
Aí, mas foi Que a prédio. recepção da família materna foi super de boa. Nossa. Se tem gente que não sabe ainda, se não tá Finge. sabendo, está sabendo agora. Não sabia? Não sabia, agora está sabendo. E as outras pessoas que não sabem, que não sabe ainda, que realmente agora ficou sabendo, agora falando real, e falou assim, nossa, por que ele me contou? Né? Pode ser alguns primos próximos meus paternos ou maternos mesmo e tal. Minha avó materna, por exemplo, né? Por que ele não me contou e tal? Mas não é uma coisa que eu saio falando pra todo mundo, sabe? Eu não saio, ai, oi, sou gay. Nossa, não. Se me perguntar, óbvio que eu vou falar. Meu irmão me perguntou, ninguém sabia. Ele me perguntou, ele foi a primeira pessoa a me perguntar. Ele fez da forma mais simples, né? Sutil. É. Ele foi da forma mais sutil possível. Ele me perguntou, respondi. Se mas tivesse me perguntado, eu ia responder. essa história sua, mano, que bom, foi assim, armarinho bom de sair, viu? Foi suave É. até. Tipo Foi. assim, em comparação a muitas outras histórias aqui Foi. que a gente já escutou e tudo mais. Bom.